como eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não consigo ver a cara de dúvida de vocês, eu vou pedir para qualquer dúvida, abram o microfone, pode falar, ou manda aqui no chat. Eu vou tentar olhar o chat de vez em quando. Eu vou estar olhando para a apresentação, mas eu vou abrir o chat de vez em quando. Porque senão fica muito estranho eu só falando, eu estou falando para a câmera, é mó esquisito. Eu não sou blogueira, então fica mó. É complicado, é um negócio difícil explicar algum conteúdo novo para pessoas que você não está vendo o rosto, não consegue interagir. Então, eu vou fazendo perguntas de vez em quando e vocês abrem o microfone e falam, tá? Para eu saber se vocês estão entendendo, para eu saber para que lado que o pensamento de vocês está indo, tá? Vai facilitar as nossas vidas. Eu vou Beleza. apresentar a tela inteira para vocês, que se eu fizer alguma pesquisa, vocês também vão conseguir ver comigo. Então, ó, a gente já viu aquelas árvores filogenéticas ou árvore de familiaridade, né, entre os seres vivos, que são árvores são baseadas em características compartilhadas. A gente já viu na aula passada sobre conceito de espécie, que para uma população da origem a duas espécies precisa ter isolamento geográfico. O isolamento geográfico ao longo do tempo vai acumulando mutações separadas esses dois lugares. Cada vez que um pai gera filhos, vai ter mutações, e essas mutações podem causar diferenças entre essas duas populações, até um ponto que elas olham uma para a cara da outra e nem se reconhecem mais como a mesma espécie. Então, isso depende de taxa de mutação, então tem que ter mutações, tem que ter separação, porque se ficar diluindo o tempo todo essas mutações, não vai ter diferença ao longo dos anos, e precisa de tempo, porque as mutações, elas se acumulam aos pouquinhos, elas geralmente não causam diferenças muito grandes, senão vai matar o indivíduo, né? E... Peraí. Oi, Thiago. Então, precisa de tempo, separação e mutação. Quando, ao longo do tempo, principalmente através de viagens que as pessoas foram fazendo para outros lugares, eles começaram a perceber que o mundo não era igual aonde eles viviam. Eles começaram a perceber que às vezes existiam variações da espécie em outros lugares. Então as pessoas começaram a desenvolver teorias evolutivas, que eles vão usar as características compartilhadas, que foi aquilo que a gente viu lá naquelas arvorezinhas. E isso tem a ver com onde eles viviam e com o tempo que eles viviam. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Tipo, a gente tem uma visão diferente das coisas que uma pessoa há 200 anos atrás, porque a gente tem acesso a tecnologias diferentes. Então, quando a gente primeiro fala de teoria, a gente tem que lembrar de uma coisa. O que é uma teoria? Quando a gente fala no nossa vida normal, a gente fala que teoria é uma coisa que a gente pensou. Tipo, eu vi tal pessoa mexendo no celular, eu vou montar uma teoria na minha cabeça. Oi, Giovana. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tiago e Giovana aqui entrou depois. Então, assim, eu tenho uma teoria que a pessoa estava falando no celular com o namorado, sei lá. E a gente usa teoria nesse sentido no dia a dia. Mas quando a gente está falando de teoria no mundo científico, é diferente. Alguém quer falar? Estou ouvindo pessoas. Ih, eu não consigo saber quem é. Eu acho que a Giovana. Desliga seu microfone, Giovana. Então, no mundo científico, teoria, ela, para uma ideia virar uma teoria, ela vai precisar de etapas. E essas etapas chamam método científico. Até a Giovana, que está fazendo a disciplina de eletiva, a gente, se eu não me engano, teve uma atividade que era isso, lá no comecinho. Então, primeiro a gente vai observar, por exemplo, houve uma viagem e nessa viagem a pessoa percebeu que em ilhas tinha animais diferentes, é uma observação. E ela vai montar uma hipótese, que é a explicação que ela vai dar para aquilo. Eita.
Então, uma explicação. É o que a gente chama de teoria no mundo normal? Giovana, desliga o microfone que eu estou me ouvindo. O que a gente chama de teoria no mundo normal, a gente vai chamar de hipótese, quando a gente está falando de teoria científica. Porque eu não tenho comprovação. Eu não sei se a pessoa que está falando no celular está falando com o namorado. Então, é uma hipótese, não é uma teoria. Então, como é que eu vou fazer para saber se a minha hipótese está certa ou não? Eu vou ter que fazer um experimento. No caso do celular, seria perguntando, ou fuçando no celular da pessoa, ou chegando perto e tentando ler a conversa. No mundo natural, a gente vai montar um laboratório, ou a gente vai tentar ir em mais lugares e fazer experimento com esses animais, tentar fazer esses animais cruzarem, por exemplo, que é lá a teoria biológica de definição de espécie. Depois de fazer esses experimentos, eu vou ter uma conclusão. Só que essa conclusão, ela pode, por exemplo, não me levar à minha hipótese, ela pode estar errada. Então eu vou ter que mudar minha hipótese. Tipo, eu fui lá, fucei no celular da pessoa e não era com o namorado, era com uma outra pessoa. Então eu vou ter que fazer uma nova hipótese. Tipo, será que era alguém do trabalho? Então eu vou ter que investigar se aquela pessoa era alguém do trabalho. Então a minha conclusão, ela pode ir contra a minha hipótese, por causa do meu experimento, ou ele pode falar, ok, é isso aí mesmo. A tua hipótese, teu experimento deu certo, ele está de acordo com a tua hipótese. Eu posso refazer esse experimento, que é muito aconselhável, porque às vezes o experimento só deu certo por alguma variável que eu não sei. Então eu posso refazer esse experimento, fazer com outros animais, fazer de outro jeito. E se sempre der o mesmo resultado, eu vou ter uma teoria. Então, olha só, uma teoria científica, ele passou por observação, montagem de hipótese, uma experimentação, feito esse experimento várias vezes em condições diferentes para ver se essa minha hipótese realmente ela dá certo em todas as situações. E depois eu vou montar uma teoria. Então, quando a gente está falando em teoria evolutiva, é porque essa teoria passou por tudo isso daqui. Pode mudar a teoria? Com certeza. Eu comentei no começo da aula que a gente está numa tecnologia diferente de pessoas de 200 anos atrás. Então, pessoas de 200 anos atrás não tinham acesso a microscópio. Até tinha, mas era bem ruimzinho. Não tinha acesso a tantos lugares no mundo como a gente tem, não conhecia tantas espécies, não se fazia ideia do que era DNA. Então, as pessoas montaram as teorias, mas cada vez que a gente descobre uma coisa nova, a gente tem que voltar lá na teoria e ver se ela ainda bate. E isso vai mudar conforme a época que aquela teoria foi montada e conforme a tecnologia daquele lugar. Então, agora eu vou começar a falar de teorias evolutivas desde lá tempos bíblicos. E a gente vai chegar para hoje e vocês vão ver que a tecnologia tem um papel fundamental aí. Vou ver se tem alguma coisa no chat. Nada no chat ainda. Tudo bem até aí, gente? Pra mim, tudo tranquilo. Ok. Não fiquem envergonhados, tá? Então, a teoria evolutiva, como qualquer outra teoria científica, ela vai ser uma construção gradual, vai juntar várias observações de diferentes padrões e modelos que cada cientista viu num lugar diferente, e cada vez que alguém descobre alguma coisa diferente, tem que enriquecer essa teoria. Sobre a evolução, que é o assunto de hoje, muitas teorias foram propostas, elas têm a ver com o pensamento vigente daquela época e com as tecnologias que estavam disponíveis. E a teoria evolutiva que a gente vai chegar lá no final, ela tem 150 e poucos anos, e todas as evidências que a gente encontrou nesses últimos 150 anos só estão fortalecendo essa teoria, ao invés de quebrar. Porque a ciência funciona assim: você tenta fazer experimento para quebrar as teorias que já existem. Não quebrou? Você continua aceitando. E assim você vai levando até você ter uma evidência que quebre aquela teoria. Então eu falei que a gente vai começar com um conceito histórico, né? A gente vai ver lá no passado. A primeira teoria que usaram para explicar as espécies, ela chama fixismo ou tipológico. Ela foi defendida desde que o mundo é mundo até o século XIX, que é 1800 e alguma coisa.
E o que ela dizia? Que as espécies eram imutáveis. Era mais ou menos assim: Deus criou um tipo, por exemplo, uma girafa, e tem a girafa tipo. E todas as outras girafas são cópia da girafa tipo. Então, elas são parálogos. Não precisa saber as palavras, tá? E todas as espécies são imutáveis. Deus criou desse jeito e elas vão continuar desse jeito para sempre. E vocês podem reparar, se vocês forem buscar mais, que quem defende essa teoria eram pessoas que nunca viajaram, eram pessoas que não tinham observação do mundo biológico, que elas iam ou até viajavam, mas elas não eram observadoras da natureza. Elas não viam as coisas, né? Elas viajavam, elas enxergavam, mas não viam, né? Viam as tartarugas todas um pouquinho diferentes, mas não olhavam para ela e pensavam: nossa, tá fugindo do tipo. Isso aqui não é igual ao tipo. Por que será que nessa ilha aqui as espécies não são tão parecidas quanto ao tipo que eu conheço na minha ilha, né? Então, essa era uma teoria defendida num mundo em que as viagens não eram tão fáceis, né? Então, especialista na natureza não era uma coisa tão comum. Ela ainda é defendida por algumas linhas religiosas, mas até a Igreja Católica já fez as pazes, não liga mais para isso, já não usa mais o ceticismo, mas outras linhas ainda insistem, tá? Então, o que era uma espécie? Todo mundo que é parecido, morfologicamente similar, é a mesma espécie. Então, toda girafa que tem cara de girafa é espécie girafa, por exemplo. E as variantes eram consideradas imperfeições. Então, se tinha uma ilha e tinha uma girafa um pouquinho mais baixinha, ela era considerada uma imperfeição do tipo, ou uma imperfeição do modelo que Deus criou. Então, tudo que saía um pouco do perfeito era uma imperfeição. E isso aqui foi usado para humanos, tá? Não sei se vocês lembram, mas se tentou exterminar alguns tipos de humanos no mundo usando isso daqui. Falando assim, não, porque Deus criou o ser humano perfeito e todos os imperfeitos devem ser exterminados. Vocês viram história sobre isso já? Lembram? Que índio era imperfeito, negro era imperfeito, pessoas com Sim, sim. deficiências Eram eram considerados imperfeitas. animais. Exatamente, e deveriam ser exterminadas porque elas estavam sujando o tipo bonito, o tipo perfeito que Deus criou. Então, é a teoria perigosa. Bom, tem alguns caras, por exemplo, Lamarck, que eu vou falar agora, que eles se destacaram porque eles deram a cara a tapa e eles escreveram, mas não é que a teoria surgiu com ele, mas ele foi a pessoa. Mesma coisa o Darwin depois. É, eles foram as pessoas que divulgaram, que deram a cara a tapa, que tentaram explicar, então a teoria acabou ganhando o nome deles, né? O primeiro cara que ficou famoso é o Lamarck, que tá. Cadê o nome dele? Aqui. É Lamarck, lá em 1801. E ele falou de duas propostas de teoria. A primeira era a teoria dos caracteres adquiridos. O que ele falava? Acreditava-se que as espécies se adaptavam ao meio por uma espécie de esforço consciente. Outra pessoa que defendia isso, do esforço consciente, era o Erasmus, o avô do Darwin, que ficou famoso e a gente já vai falar dele. O Erasmus, o avô do Darwin, já falava disso aqui, teoria dos caracteres adquiridos. Como isso funciona? Imagina a savana africana. A girafa é bastante usada por causa do pescoço em comum, tá? Uma savana e tinha árvores altas. E daí as girafas queriam comer aquelas árvores e se esforçavam para o pescoço ficar mais comprido. Então, com esforço consciente, ao longo dos anos da girafa, ela esticaria o próprio pescoço, ele ficaria mais comprido e ela conseguiria comer as árvores. Ou então, um outro exemplo que usaram, a garça não queria molhar suas penas. Então, ela se esforçava em esticar as suas patas para as patas ficarem mais compridas e não molhar as penas quando a garça entrasse na água. Não sei se vocês já tentaram, mas isso não funciona.
né? Se você quer ficar mais alto, não adianta você ficar em pé. Até tem a brincadeira, né? Ah, você não vai crescer mais, pode sentar. Ela vem dessa ideia do teoria dos caracteres adquiridos, que se a gente se esforçasse em ficar mais alto, a gente ficava bastante em pé, se esticando, e ao longo dos anos a gente ficaria mais alto. Outra teoria, que é a do lei do uso e desuso. O que o Lamarck falava? Aquilo que a gente usasse ficaria mais forte e aquilo que a gente não usasse ficaria mais fraco. Isso até é verdadeiro no nosso corpo, né? Mas isso não passa para os nossos bebês. Imagina se o filho do Arnold Schwarzenegger nasce fortão já. Não faz sentido. Quem se esforçou, né? Quem malhou foi o Arnold Schwarzenegger, não foi o filho dele. Então ele vai criar os músculos, mas isso não é hereditário. O que pode ser hereditário é a capacidade de criar aqueles músculos, né? O tipo do corpo, o tipo de fibra muscular, mas não os músculos, né? Já construídos, grandes. Também era uma teoria muito comum. A gente às vezes ainda usa no dia a dia, porque é uma coisa que como eu vou dizer, é uma coisa que é empírica, não sei se eu posso usar essa palavra, assim, do nosso dia a dia, né? Da nossa convivência de quem não tem conhecimento científico, a gente vê coisas no nosso dia a dia só no nosso tempo de vida. Então a gente interpreta o mundo sob o aspecto de quem viveu 30 anos, 50 anos, e não 200 anos, 1000 anos, e viu todas as gerações, né? Então é uma visão reducionista, assim, que a gente tem do mundo natural. Criança vê o mundo dessa forma. Isso aqui foi bastante aceito na época, porque existia dentro da teologia, né, a escala naturae, que era um objetivo a ser alcançado. Então, o homem perfeito era um objetivo a ser alcançado. Então, a girafa perfeita era o objetivo que a girafa tinha para alcançar. A garça com perna comprida era um objetivo da garça. Então, existia um objetivo de as pessoas se melhorarem, alcançarem a perfeição dos anjos e tal. E era uma coisa assim, da cultura teológica da época, essa escala natura, então foi super bem aceita. Tá aí, tudo bem? Tudo certo até aqui. Ok, então o que é importante do Lamarck? Primeiro é a teoria dos caracteres adquiridos. Se eu perco um braço, meu filho vai nascer sem um braço. E a outra é a lei do uso e desuso. Se eu malho, meu filho vai nascer malhado. Se eu não malho, não faço exercício, meu filho vai nascer também sem capacidade de fazer exercício. Mais ou menos por aí. Então, as espécies tinham um esforço consciente de se adequar àquele meio. Bom, tem um erro bem óbvio aí na herança dos caracteres adquiridos, né? Se a gente não se a gente faz uma tatuagem, nosso filho não nasce tatuado. Se a gente pinta o cabelo, nosso filho não nasce de cabelo pintado. Só que como é que a gente prova isso? Se vocês lembrarem lá no primeiro slide sobre teoria, você tem que fazer um experimento. O que o Weismann fez? Lá em 1880. Percebem as datas. O lamarquismo ele ficou conhecido em 1801. Em 1880, o Weismann publicou um experimento. Então demorou aí 80 aninhos para alguém resolver fazer um experimento sobre essa teoria. Que ele fez? Ele pegou ratinhos e cortou o rabo, tanto da fêmea quanto do macho, e pôs para cruzar. E o filhote nascia com rabo. Ele pegou esses filhotes com rabo, cortou o rabo e pôs para cruzar. E ele fez isso 900 vezes. Ele fez os ratinhos cruzarem 900 vezes. E todas as vezes ele cortou o rabo dos ratos. E sempre nascia com o rabo de volta. Até tem um meme que é tipo, sério, Weisman? Tipo, enough is enough. Tipo, é o suficiente, sabe? Ele fez 900 vezes para dizer, gente, eu fiz experimento sobre o lamarquismo. Eu corto o rabo do rato, ele nasce com o rabo de novo. Então, não corrobora a teoria do Lamarck, o lamarquismo.
essa hipótese não confere. Se a gente tivesse herança dos caracteres adquiridos, depois de 900 gerações eu cortando o rabo dos ratos, o bebê tinha que nascer sem rabo. Não funciona. Então, lá em 1880, que fizeram um experimento para dizer, ó, lamarquismo não funciona. Então, o lamarquismo ele ficou vigorando na comunidade científica muito tempo. Então, se vocês pegarem cientistas dessa época para ler, eles vão acreditar no Lamarck. Até que Weismann fez experimento para dizer, não, Lamarck, não, não, caracteres adquiridos não passam para os bebês. Mas até como eu falei, né, as ideias são bem intuitivas, era a palavra que eu queria. São bem intuitivas, é comum para o senso das pessoas, né? Então, mas não teve abordagem. Professora, Oi. mas algumas doenças são hereditárias, não são? São, mas não é uma caractere adquirido, é um caractere que está no seu DNA. Entendeu? Entendi. Tipo, o teu DNA você herdou dos seus pais, não aquilo que eles herdaram durante a vida. Então, o que está no DNA é passado. Só que olha só, a gente está falando em 1800. Não existia ideia de que DNA existia aqui. Fez sentido? Sim. Então, a gente ainda não sabe que DNA existe aqui. Mas qual que era o mérito do Lamarck? Ele propôs uma coisa que antes ninguém tinha proposto em público, que é a evolução por adaptação. Então, se no ambiente tem árvores muito altas, quem é que vai se dar bem? Quem consegue comer as folhas das árvores altas. Não era com esforço consciente da girafa tentando se esticar, mas tem um negócio ali de adaptação, de quem se adapta melhor ao meio. E isso foi uma coisa que começou a ser discutida por causa do Lamarck. Então, ok, as teorias estavam todas erradas, mas existe um mérito ali, que é a evolução por adaptação. Bom, lá em 1859, ó, até foi antes do experimento do Weismann. O Weismann ainda nem tinha feito experimento dos ratos ainda. O Darwin já começou a aparecer com outras propostas de teoria, e ele chamou de seleção natural. O Darwin ele nunca falou em evolução das espécies, ele sempre falou em seleção natural, mas lógico que as pessoas, quando leram sobre seleção natural, já transportaram isso para a evolução das espécies. E ele lançou o principal livro dele em 1859. Weismann ainda nem tinha feito experimento dos ratos. E o que ele escreveu nesse livro, que era o Origem das Espécies? Era a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Então, como que ele chegou nessa ideia? Ele leu um livro do Thomas Malthus, e ele é um geógrafo humano. E o Thomas Malthus, ele estudava as populações humanas de acordo com o alimento. O que ele falou? Que as populações aumentam exponencialmente, tipo juros compostos, enquanto os suprimentos de comida aumentam aritmeticamente. Vocês vão ter que lembrar um pouquinho lá da matemática. Um é soma, outra é multiplicação, né? Quando aumenta exponencialmente, você faz uma multiplicação, e quando aumenta aritmeticamente, você faz somas. O que o Malthus falava? Vou aqui para os gráficos. A teoria básica de Malthus. Que a comida, ela crescia em linha reta, o quanto a gente conseguia produzir de comida. Mas que as populações humanas, elas cresciam exponencialmente, tipo juros compostos. Que elas, né, cresciam e de repente as pessoas começavam a ter mais do que 2 filhos, começavam a ter muitos filhos e essa população crescia. Então ia chegar um ponto em que a gente ia ter crise de alimento. E daí, eu até falei isso com o primeiro ano. Quando a gente chega aqui, ó, a população cresce, começa a fome, e daí começa a ter menos filho, e essa população começa a cair de novo até a quantidade de recursos suficiente para sustentar essa população. Isso aqui é a teoria básica do Malthus. Isso aqui são dados, é um gráfico que foi feito com dados reais e com projeções, né? A partir daqui, com projeções de bioinformática mesmo.
ao longo, né, daquilo que a gente sabe da humanidade. Então, a gente tem a quantidade de comida, que a gente chegou num limite que a gente, limite da planta mesmo, né, e de espaço territorial para produzir comida, mas a nossa população continua aumentando, ou seja, a gente vai viver um momento de crise, a gente vai viver um momento em que não vai ter comida para todo mundo. O que o Darwin propôs? Poxa, se tem um tanto de comida X e tem muito mais pessoas, vai começar a ter guerra? Se vai ter guerra, quem é que vai vencer? Quem é mais forte, quem é mais esperto, quem consegue roubar comida melhor ou se esconder melhor. Então vai ter uma luta pela vida. Então Darwin ele falou assim, olha, as espécies, elas lutam pela vida no ambiente, né, os indivíduos. E quem vai ser favorecida? Quem luta melhor pela vida, quem tem aqueles recursos que são mais importantes para aquele ambiente. Se os animais estão lutando, só conseguem se reproduzir quem luta melhor, os seus filhotes provavelmente vão herdar aquelas características de comportamento ou físicas. Então, os organismos eles vão se tornar, né, não o organismo em si, não o indivíduo, mas a espécie, ao longo dos anos, ela vai se tornar mais adaptado ao seu ambiente, através daquilo que o Darwin chamou de seleção natural. Então, por exemplo, se num lugar é muito seco, quem é que vai conseguir fazer mais filhotes? Quem usa melhor a água, quem tem um corpo que economiza água. Por exemplo, nas plantas isso é bem importante, que tem um metabolismo que consegue fazer a mesma quantidade de alimento, só que usando menos água. Então, são esses indivíduos que vão deixar mais filhotes. E isso está no DNA, o Darwin não sabia disso. Mas vai estar no DNA essa informação de como que usa melhor a água. Os seus filhotes vão receber essa informação através do DNA e eles também vão usar melhor a água. É isso, esse slide aqui. Então, qual seria a explicação da girafa? Não é que todas as girafas teriam pescoço baixo e elas se esforçariam para crescer o pescoço e alcançariam as folhas lá em cima. O que ia acontecer é que as girafas que não conseguissem comer iam morrer. Simples assim. A seleção natural não favorece ninguém, ela mata quem não tá adaptado. Quem é que ia conseguir sobreviver? Quem já tem o pescoço um pouquinho maior. Quem é que vai fazer filhote? Quem já tem um recurso, né? Quem consegue pegar mais folha, quem consegue captar mais recursos daquele ambiente. Então, se no ambiente só tem árvore alta, quem vai se dar bem são as girafas que conseguem pegar mais folhas da árvore alta e são só elas que vão fazer os filhotes. Quem não consegue comer, morre. Então, a seleção natural, ela não empurra ninguém para frente. A seleção natural, ela não ajuda ninguém a fazer nada. Ela mata quem não se adapta. Ela mata quem não tá ok naquele lugar. Certo? Certo. E a seleção natural a gente usa para tudo na vida, só que a gente não percebe. Imagina a escola, sistema de notas, por exemplo. Ele dá nota boa para quem está adaptado àquele ambiente escolar, dá nota baixa e reprova quem não está adaptado ao ambiente escolar. Porque o ambiente escolar ele é extremamente rígido, né? A gente não tem muitas alternativas de aprendizagem diferenciadas. É uma coisa assim, muito tem que fazer isso aqui, tem que apresentar nota, tem que apresentar trabalho, tem que apresentar dados. Então, quem é um pouquinho diferente daquele sistema, nota baixa, reprova. A gente faz isso quando a gente escolhe parceiros. A gente vai numa balada e procura quem tem uma carinha melhorzinha, quem tem todos os dentes na boca, quem não tem, quem é fedorentinho, quem tem os dentinhos podres, simplesmente não consegue namorada. Isso é a sobrevivência dos mais aptos. Tá. Professora. Peraí. Fala, pode falar. Antes do próximo assunto, nós estamos nesse assunto sobre a teoria de... esqueci. Lamarquismo. Isso, Lamarck e englobando com Darwin. Na prova da Cuco, você chegou a ver a prova da Cuco que teve no mês passado? Mas pode me falar. Tinha uma questão sobre isso. Mesmo as ideias divergentes de Darwin e Lamarck, eles tinham um conceito em comum. Evolução por adaptação.
Ah, então tá certo. Então acertei, tá tranquilo. Acertou boa antes de ter matéria, mandou bem. Boy. Evolução por adaptação. O Lamarck, ele foi o primeiro a falar e Darwin aprofundou essa ideia. Ele deu outra hipótese para o mesmo fato. O que os dois viram? Lembra aquela tabelinha do método científico? Os dois tiveram a mesma observação. Os animais estão adaptados ao lugar que ele vive. Só que um deu uma teoria, que é o esforço consciente, que é o Lamarck, e outro deu outra teoria. Quem não está adaptado morre. Então, são duas teorias diferentes para a mesma observação. Tá, beleza. Vou continuar. Daí a gente Ok, pensa. obrigado. A gente vê assim, mas as girafas têm um pescoço meio estranho, né? Por que será que as girafas têm aquele tamanho de pescoço? E eles viram que, na verdade, não era para comer. Esse exemplo foi muito usado porque ele é fácil de entender, mas com os estudos, indo nos lugares onde tem girafa e fazendo o estudo do tamanho das árvores, de reprodução, eles viram que não era o tamanho da árvore que fez os pescoços crescerem. Mas então, por que as girafas têm pescoço grande, se não é por causa das árvores? Alguém chuta alguma coisa? Não? Eu chuto bem longe aqui, lá no estádio, que seja para predadores não conseguirem alcançar a cabeça e o pescoço mais fácil para matar ela. Pode ser, poderia ser. Como é que a gente poderia... Isso é uma hipótese, né? A minha observação, a girafa tem pescoço grande. Hipótese, para os predadores não conseguir alcançar o pescoço tão fácil. Como é que eu faço um experimento para descobrir isso? Colocaria. Não, pera. Analisaria a vida de um predador, que é alguém que seria um predador de uma girafa. Exatamente, eu colocaria uma girafa com predador ali e veria o que acontece. Ok, fizeram isso. O que eles descobriram? Vamos torcer para o vídeo rodar. Vocês lembram lá do primeiro ano que os machos competem pelas fêmeas? Competição intraespecífica? Uhum. Então, os machos, eles brigam pelas fêmeas dando pescoçada. E eu não sei se vocês já brincaram com chicote ou com aqueles negócios que a gente põe um peso na ponta e gira, que quanto mais comprida aquela corda, mais força eu consigo fazer. Então, o que descobriram? Que quanto mais comprido o pescoço da girafa, mais ela conseguia fazer esse movimento de chicote e mais dano ela causava no competidor. Então, quem é que ganhava a briga e conseguia cruzar com a fêmea? Quem tinha um pescoço maior. Quem tinha o pescoço maior. Ah, não. O que foi? Ah, não. Eu aqui pensando, tentando queimar o resto de neurônio que me sobrou pra pensar o porquê que tem o pescoço maior. Mas como é que a gente descobre isso? Você nunca viu uma girafa na sua vida. Você não tinha como saber. Mesma coisa que uma pessoa que nunca passou meses olhando para a cara das girafas, nunca ia conseguir descobrir. Por isso que eu falei que as teorias elas evoluem conforme as pessoas vão viajando, vão fazendo experimento, vão observando o mundo natural. Se a gente for lá, olha a girafa e olha, beleza, ela tem o pescoço para poder comer. Só que se a gente realmente senta e observa a vida da girafa, a gente percebe outros aspectos da vida dela. E a gente começa a achar mais informações. Você nunca tinha visto uma girafa brigando. Você não tinha como saber, entendeu? Então, descobriram que na verdade é importante para a reprodução. A girafa fêmea está ali olhando, quem ganha a briga cruza com ela. Quem ganhou a briga tem pescoço maior. Essa informação é genética. Então, os filhotinhos vão receber informação de pescoço grande. Vou ver se tem coisa no chat que eu esqueci de girar. Não tem. Então, assim, ao longo de muitas gerações, o pescoço mais comprido ele é selecionado pela natureza. Ele é selecionado pelo comportamento reprodutivo das girafas. Bom, então, vamos falar da teoria de seleção natural.
A teoria de seleção natural, ela ficou muito famosa com Darwin, lá em 1859, mas, na verdade, a gente até vai falar do Wallace. O Wallace é um cara que até conversava com Darwin, mas na cultura islâmica, na cultura do Oriente Médio, em 800 já tinha um cara que escrevia coisas sobre seleção natural. Qual é o problema? Lá no Irã, onde hoje a gente conhece por Irã. A nossa ciência, ela é muito europeia. A gente não sabe nada sobre cultura africana, sobre cultura islâmica, que são os muçulmanos, né? Hoje aqui no Ocidente. Só que as ciências, a matemática, a astronomia, elas eram muito avançadas no Oriente Médio, antes, né, das revoluções, das cruzadas e tal. E eles tinham um autor, que eu não lembro o nome agora, é um nome islâmico, deve ter Mohammed no meio. Ele escrevia coisas muito parecidas com o que Darwin falava. E a gente sabe que alguns conhecidos do Darwin conheciam esse cara, porque ele era famoso. Ele tinha 7 volumes de livros lindíssimos, pintados, coloridos, e algumas pessoas conheciam ele. Então, talvez Darwin tenha ouvido falar desse cara, né, de 1000 anos antes. Gente, é 1000 anos antes, é muita coisa. Talvez Darwin tenha ouvido falar, talvez ele tenha tido acesso a esses livros, mas ninguém sabe de certeza, ninguém tem registro, ninguém escreveu assim, Darwin leu o carinha do Irã, ou tal amigo falou pro Darwin do carinha do Irã, a gente não sabe. Então, aqui na cultura europeia que a gente tem, né, caucasiana, ocidental que a gente fala só do Darwin do Wallace. Mas, né, a gente sabe que lá do outro lado do mundo, 1000 anos antes, alguém já pode ter falado disso. O que é a seleção natural, então, que o Darwin fez ficar famoso? O crescimento populacional, então o tamanho das populações, está controlado pelos recursos do meio, que levaria a disputas entre esses organismos. Assim, o meio atuaria selecionando os mais aptos a sobreviver. Então, se uma espécie precisa de água num ambiente com pouca água, quem está mais apto, quem faz melhor uso da água? Se uma espécie precisa ter toca para esconder, quem está mais apto, quem faz toca melhor para se esconder. Se o ambiente tem pouca fêmea, quem se dá melhor? Quem briga melhor pela fêmea, que é o caso da girafa. Então, existe um número de recursos X, limitado: comida, toca, água, fêmea. Quem é que vai levar isso? Quem é que vai conseguir? Quem é que vai fazer mais filhote? Quem está mais apto a sobreviver naquele lugar? Quem vai fazer melhor uso daquilo que o ambiente dá? Quem não dá conta, quem não está bem, morre, não deixa filhote. Acabou a linhagem. E isso, ao longo das gerações, faria a espécie ser extremamente adaptada àquele lugar. O Wallace é um outro cara, ele era amigo do Darwin, ele chegou ao mesmo tempo às mesmas conclusões, eles até trocavam cartas. Só que o Wallace, ele não viajou, o Darwin viajou pelo mundo num navio chamado Beagle. Ele coletou espécies de vários lugares, então o Darwin ele tinha na mão dele material. O Darwin ele criava pombo usando a seleção natural, ele fazia domesticação em casa, né? Ele pegava só os pombos com a característica que ele queria e só deixava esses pombos reproduzirem, o resto ele descartava. Então, ao longo do tempo, ele teve pombos extremamente selecionados, né? Então, Darwin ele era um experimentador, ele fazia experimentos em casa, ele fez isso com cães também. O Wallace não, ele ficou só escrevendo, não fez experimentos. E o Wallace também, quando chegou na evolução humana, ele deu para trás. Ele falou, não, isso aqui é do mundo natural, humano não. Porque o Wallace, ele começou a trabalhar com a astrologia e com as coisas holísticas, o que a gente chamaria de coach quântico hoje, assim. E daí ele largou mão da evolução e falou que o homem não, ele está diferente do ambiente natural, porque o homem não é um animal. Ele caiu fora e Darwin continuou apoiando as ideias, além de ser a pessoa que fez os experimentos, tanto durante a viagem, que ele foi em várias ilhas, quanto na casa dele com animais domésticos. E ele falou, não, o humano também vai entrar aqui nessa história. Então, Darwin ele foi extremamente atacado.
Até a esposa dele falava que tinha muito medo de que ele não fosse para o céu com ela, porque ele foi muito atacado. As teorias dele foram muito deturpadas para tentar fazer ele parecer ridículo, mas ele foi até o fim, ele tinha muita fé naquilo que ele estava falando. Falou um monte de abobrinha? Lógico. Ele falou, por exemplo, que durante a reprodução o homem ejaculava mini órgãos e esses mini órgãos se montavam dentro da barriga da mulher. Então tinha que transar várias vezes para os orguinhos indo para o útero da mulher e se montar dentro do corpo dela. É uma bobagem? É, mas a gente tem que pensar que isso aqui é 1850, não existia ideia do que era microscópios, DNA, células, tinha uma ideia bem vaga. Então, assim, tem teorias bobas ali no meio? Tem, mas algumas coisas ele acertou, que nem o Lamarck, né? Também acertou algumas coisas. Mas o Darwin ficou muito famoso porque ele representou uma quebra de paradigma. Ele representou assim, ó, tem algo aqui que a gente está falando errado e a gente precisa discutir sobre isso. Ele não arregou, ele foi firme. E ele foi a pessoa que escreveu a primeira árvore filogenética, que é essa daqui, no livro dele, né? I think, eu penso, eu acho. E dele fez a primeira árvore filogenética, que foi um dos primeiros assuntos que a gente viu. Darwin foi muito atacado também porque tinha uma falha na teoria dele. Ele não conseguia explicar a origem da variabilidade. Hoje a gente sabe, é DNA e mutação. Foi o assunto que a gente viu lá no comecinho do ano, no presencial ainda. Mas como é que Darwin poderia dizer que a variabilidade surgia por mutação no DNA se nem se sabia naquela época que existia DNA? Então, é uma falha da tecnologia da época, né? Ele não sabia como é que se passava essas características para os filhos. Ele achava que eram mini orguinhos que passavam. Também é furada. Não é mini orguinhos que o homem ejacula dentro da mulher. Mas faz parte dos anos de 1850. Então, para resumir o que é a seleção natural, tem uma frase que é bem boa. Ó, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Tem uma frase que ficou famosa que fala que o mais forte. Não lembro nem direito como é que é a frase, mas quem se adapta melhor é o mais forte. Ah, sobrevivência do mais forte. É sobrevivência do mais forte. Quem falou isso foi um empresário numa palestra e ele estava falando sobre aquele meio corporativo. Mas o que é forte? É físico forte? É psicológico forte? Se for no caso da girafa, realmente tem que ser forte para brigar daquele jeito. Então é o mais forte que sobrevive. Se a gente está falando de um lugar que precisa ser muito inteligente, é a inteligência que é a característica que precisa. Só que a gente, quando vai fazer uma teoria geral, né, de todos os animais, de todos os ambientes do mundo, não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o que melhor se adapta àquele lugar. Então, se o lugar é seco, é aquele que se adapta à secura. Se o lugar é quente, é aquele que se adapta a calor. Então, é o indivíduo que se adapta melhor às mudanças que vai sobreviver mais naquele ambiente. Isso aqui, se vocês quiserem levar para o meio de vocês, para a vida de vocês, dá, viu? A gente está tendo bastante mudanças na nossa sociedade e aquele que melhor se adaptar às nossas mudanças é aquele que vai conseguir o melhor emprego, os melhores recursos da nossa vida. Então, ele fez uma teoria bem geral para tentar explicar tudo. Então, o que seria mais apto? Por exemplo, uma fábrica de costureiras. Quem seria a costureira mais apta? Pergunto para vocês. Aquela que consegue aprender novas técnicas Boa. diferentes que ajudam ela a fazer um trabalho de costura. A que seria mais ágil, a que aprende melhor a costurar técnicas novas, a que consegue economizar mais tecido. Não precisa ser forte. Quem é mais apto na escola? Aquele que aprende com os outros também? Aprender é a palavra-chave para tudo, né? No caso É. dos humanos. Mas se a gente pensar numa escola que nem a nossa, é aquela que entrega as coisas, a pessoa que tem compromisso, né? Entrega as coisas na data. Putz. É.
não sei se a nossa. Eu não acredito muito no nosso modelo de escola atual, então talvez eu seja uma crítica sobre o nosso modelo de escola. Mas quem é o mais apto a. Quem é o lutador mais apto? MMA. Putz. Mais apto é o mais forte, mas é só força? Não é só força, é técnica. Técnica, agilidade. Leitura do movimento do oponente. Pode ser também. Agilidade de pensamento nesse caso, né? Não precisa ser muito esperto. Não precisa ser inteligente para ser lutador. Só precisa ter a habilidade de ler o movimento, ser forte, ser rápido. Então, cada Dessas lugar. três, Oi. dessas três características que a gente sempre lembra quando a gente pensa em adaptação, que é força, velocidade barra agilidade e inteligência. As três andam juntas, mas também andam separadas. E na minha opinião, a que lidera é a inteligência. Mas mesmo se a pessoa for inteligente, ela precisa de um preparo, ela precisa ser forte para executar o plano dela ou rápida para executar o plano dela. Se a pessoa for rápida e não for inteligente, ela é facilmente pega. Se ela for forte, não for inteligente nem ágil, ela também pode ser pega, assim, dizendo num Sim, sentido geral. Então essas sim. três é meio complicado explicar esse tipo de coisa quando alguém pergunta, quem no caso que você perguntou, no ringue, quem é o mais apto? Aí é um pouco dos três, só que no geral é aquele que consegue pensar mais em como usar os três fatores, na Sim. minha opinião. É estratégia, né? Uhum. Tipo, eu não entendo muito de luta, mas, por exemplo, em futebol a gente fala bastante nisso, em futebol americano principalmente, porque as funções são bem diferentes, né? Então, cada É, pessoa vai se adaptar melhor a uma posição. exato. Quando a gente fala de humano, é mais fácil porque a gente é humano. Então, a gente consegue pensar na nossa vida melhor. E a gente vive na cidade, a gente não vive na floresta. Então, se a gente vivesse mais na floresta, a gente conseguiria falar de plantas e animais de uma forma um pouco mais fácil. Mas imagina, por exemplo, as queimadas que estão tendo no Pantanal e na Amazônia agora. Todos os animais são extremamente adaptados ao ambiente úmido. De repente, está com fogo e faz 2 meses que não chove. Quem é que vai sobreviver? Se bobear, nenhum, infelizmente. Né? Porque a gente já meteu cidade em volta, né? Não Mas tem. Seria mais fácil sobreviver se fugisse para um lugar mais próximo, mas não tem, é tudo cidade em volta. exatamente, a gente cercou mesmo. Então, eles poderiam se adaptar a mudanças, por exemplo, se fugindo. Quem foge mais? Quem consegue correr mais? Quem consegue voar? Mas daí pensa numa onça, ela consegue caminhar 50 quilômetros por dia, mas ela chega e dá de cara com cidade, chega e dá de cara com queimada. Então, ela não está tendo para onde se adaptar, né? Realmente apareceu uma onça mês passado, se eu não me engano, Apareceu. em Cerqueira, César Cerqueira, Eu alguma vi. coisa assim. Nunca deu sorte. Eu sempre quis ver uma assim. Então, ela Sempre que sai tava na fugindo, porrada com né? uma onça. Não, fazer um carinho atrás da orelha, assim. Ah, beleza, beleza, Ela beleza. tava fugindo deu de cara com uma cidade, né? Então tá meio difícil de se adaptar. Outra Pois coisa é. que é importante falar, a gente está falando na própria vida, né? A gente está falando assim, a costureira no trabalho dela, o lutador no trabalho dele, as onças ou os animais hoje no Pantanal queimando hoje. Mas quando a gente fala em teoria evolutiva, a gente não está falando do animal em si, a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando da espécie ao longo dos anos. Então, essa adaptação não é o que eu vou fazer para mim, não é o que a onça vai fazer para ela. É quais características que ela tem que são boas de viver naquele ambiente e que ela pode passar para os filhotes. Isso é a adaptação que a gente está falando aqui em evolução, tá? Sim, 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 sim. O indivíduo não é selecionado. Aquela linhagem que tem as características que podem ser selecionadas é que é selecionado, tá? Então, eu estou dando exemplos para ficar mais fácil de entender, mas a gente tem que pensar quando a gente está falando em teoria evolutiva, a gente está falando em gerações, em milhares de anos. Ok, tudo certo então. Então, quais seriam os princípios básicos da seleção natural? Primeiro, tem que ter variação. Se for todo mundo clone, todo mundo vai morrer pelo mesmo motivo.
Então, tem que ter variação. As pessoas têm que ser diferentes, os animais têm que ser diferentes, as plantas são diferentes. A gente não pega, por exemplo, os bem-te-vi e mede o bico dos bem-te-vi para saber se tem variabilidade. A gente não faz isso, mas existe variabilidade. Teve biólogo que fez isso. Até eu acho que, não sei se nessa aula ou na outra, vai ter esses gráficos. A quantidade de pena de uma ave, a gente não sabe, mas tem dados sobre isso e é diferente. A capacidade de comer comidas tóxicas, por exemplo. Tem indivíduos que são mais suscetíveis e tem indivíduos que são mais fortes. Pensando em humano, tem gente que é mais fraco para álcool, tem gente que é mais forte para álcool. Isso é uma variação. Tem gente que pode comer leite, tem gente que não pode comer leite. Isso é uma variação. Então, a variação é uma característica presente em todos os animais e plantas. Todos os seres vivos, bactérias, fungos que foram estudados até hoje têm variação, têm variabilidade. Pega o DNA, pega a fisiologia, pega a morfologia, que é o corpo, mede, vai ter diferença. Faz sequenciamento genético, tem diferença. Essa diferença veio por mutação. E essa diferença, por ter vindo por mutação, ela está no DNA e ela é hereditária, então ela vai passar para os seus filhotes. Então, para ocorrer seleção natural, tem que ter variação. Por exemplo, essas plantações de cana que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, todas as canas são clone, são clonadas, feitas em laboratório. Se uma praga come uma, come todas. Então, se uma praga aparecer numa plantação de cana dessa, todas as canas vão ser mortas. E isso não é interessante na natureza. Na natureza, se uma praga chega, ela vai conseguir comer mais uma planta, menos da outra, porque essas plantas são diferentes. 2. Segundo princípio, todos os grupos de organismos possuem descendentes em excesso. Então, todos os grupos de organismos produzem mais filhos do que o ambiente é capaz de suportar. Só que mesmo assim, tendo mais filhos, a quantidade de indivíduos daquela espécie vai ser constante. Por quê? Porque alguma parte vai morrer. Alguma parte vai nascer com defeito, alguma parte não vai estar tão adaptado quanto seus irmãos naquele ambiente. Então, por exemplo, um elefante e uma elefanta, eles não vão ter só 2 filhotes que vai substituir os pais, né, quando os pais morrerem. Eles vão ter muito mais elefantes. Só que nesses, na metade do caminho, metade vai morrer. E o terceiro princípio: aqueles que vão sobreviver no ambiente são aqueles que vão conseguir se reproduzir naquele ambiente, e só esses que sobreviveram e se reproduziram vão transmitir seus genes para a próxima geração numa proporção maior. Então, até pode ter um mirradinho, uma gricelinha ali que vai deixar filho, mas eu tenho certeza que ele vai deixar menos filho do que quem conseguiu muito alimento, do que quem está bem forte. Então, a proporção maior de filhotes da próxima geração vão ser dos pais que se deram bem na geração anterior, dos pais fortes, ou dos pais ágeis, ou dos pais que conseguiram melhores tocas, ou de pais que conseguiram aproveitar melhor a água que existia. Isso é a sobrevivência do mais apto, né? Quem está melhor faz mais filho. Essas características favoráveis, né, elas vão ser dadas porque elas estão lá no DNA, foram adquiridas através de mutação. Então, os filhotinhos vão herdar essas características e eles também vão ser melhores do que a média, do que os outros filhotinhos daquela geração, e eles vão ter maior sucesso reprodutivo. Pense naquelas colônias de pinguim que aparecem na TV às vezes, que tem, tipo, milhões de pinguins. Qual é o pinguim que vai conseguir fazer mais filhote? Aquele que conseguiu pescar mais, aquele que conseguiu encontrar sua parceira no meio daquela muvuca toda. Não sei se vocês já viram, devem ter visto, que é tipo uma colônia, que é um círculo assim de milhões de pinguins. Então imagina o macho que foi lá pegar o peixe, além de ter pescado, ainda tem que achar a fêmea dele naquela bagunça. Então esse que conseguiu fazer isso tudo é quem vai deixar mais filhote. Provavelmente o filhote também vai ser um bom pescador, também vai ter um senso de localização melhor, então ele também vai ter maior sucesso reprodutivo. Isso aqui eu já falei, mas quais são as causas da variabilidade genética, né? A mutação, a gente já viu lá no comecinho do ano.
que é a alteração do DNA durante a duplicação, quando o DNA, a célula, né, tem que se dividir. Essas mutações, elas podem criar novos genes, que podem dar origem a novas características. Geralmente, as mutações são deletérias, né? Geralmente, as mutações são ruins, pode gerar defeito, e isso vai ser eliminado. Então, mutação ruim, a seleção natural corta. Mas, de vez em quando, as mutações podem ser boas e esse gene vai permanecer nessa população. A recombinação, a gente viu ano passado, que acontece lá na reprodução, que eu não sei se vocês vão lembrar lá da meiose, que os cromossomos eles põem as perninhas uma por cima da outra e trocam genes. O cromossomo que eu recebi da minha mãe, com o cromossomo que eu recebi do meu pai, quando eu vou fazer os meus óvulos, eles trocam os pedacinhos. Então, o meu óvulo vai com umas trocas de genes. Isso é recombinação genética ou gênica. E isso também vai causar variabilidade genética, que vai deixar a população mais diferente ainda. Também pode acontecer migração. Na última aula, a gente falou que duas populações separadas, essa aqui vai acumular algumas mutações, essa aqui vai acumular outras mutações. Se não passou tanto tempo, essas duas populações são diferentes, mas ainda cruzam. Para ter isolamento, né, biológico, precisa ter bastante tempo, bastante mutação. Então, às vezes, ainda se cruzam. Então, se uns indivíduos daqui vierem para cá, essa população aqui vai ganhar uns genes novos. Vai ter outras recombinações gênicas, né? Porque vão trocar cromossomos, pedacinhos de cromossomo. Então, isso vai causar mais variabilidade genética ainda. Isso aqui é uma revisãozinha dos outros conteúdos que a gente já teve, lá de meiose e de mutação. Então, para resumir, seleção natural. A seleção natural ela não vai provocar mutação. A mutação ela é aleatória, vai acontecer lá na hora que o DNA vai se duplicar. A recombinação gênica também não é pensada, ela é aleatória. Né? A seleção natural não provoca recombinação, mas provoca, quer dizer, a variabilidade, tanto a mutação quanto a recombinação provocam variabilidade gênica. Então, genes eles vão começar a se misturar, vão criar novas combinações. Então, essas mutações, mais a recombinação genética, vão criar toda a variabilidade. Se vocês olharem um para a cara do outro, a gente, todo mundo diferente, mesmo sendo filhos do mesmo pai, né, irmãos dos mesmos pais, a gente é diferente. Isso aqui é a gente, variabilidade. Imagina a nossa população humana. A seleção natural é tipo uma força que não existe, é uma forma de dizer assim, ó, quem não está apto, morre. Nasceu com doença, morre. Nasceu sem. Não cuida dos dentes, não vai fazer filho. É fedidinho, não vai fazer filho. Então, quem se adapta melhor aos nossos meios vai ser adaptado. Quem consegue mais dinheiro para sustentar o filho, está mais adaptado. Quem se cuida melhor, é mais bonitinho, está mais adaptado. Estou usando exemplos da espécie humana. Um castor que consegue fazer melhores tocas, ele está mais adaptado. Uma bromélia que consegue nascer no fio de luz lá quase sem água, ela está mais adaptada. Então, na verdade, a seleção natural é aquilo que a gente chama a morte de quem não se dá bem naquele ambiente. Para terminar, gente. Peraí, deixa eu só conferir quantos slides só. Ixi. Eu vou parar aqui, tá? No próximo, eu vou só explicar isso aqui da seleção natural, daí eu vou marcar na próxima semana, a gente faz de novo, para a gente ver as outras teorias que surgiram. A seleção natural ela vai ser um processo bem lento, gradual, porque tem que passar para os filhos. Então, quanto mais tempo uma espécie demorar para se reproduzir, mais tempo vai demorar para uma população se adaptar. E tem um exemplo bem legal, que ele é bem conhecido, que é da anemia falciforme da malária. Por um acaso, vocês conhecem alguém que tem anemia falciforme? Não. Pera, falciforme é. Ah, não tenho certeza, não sei não, mas eu não tenho não. A hemácia, que é redondinha, a célula do sangue que é redondinha, ela fica em formato de foice, Ah, era essa mesmo. principalmente. Você conhece alguém? Não conheço alguém, mas eu tava tentando lembrar qual que era a minha Você falciforme. sabia qual que era a doença, né? Uhum.
a célula fica em formatinho de foice, principalmente quando a pessoa está fazendo exercício físico, ou ela está em um lugar com pouco oxigênio, tipo lugares altos. Peru, Chile, que são lugares bem altos. A hemácia, ao invés de ficar redondinha, fica em formato de foice. A membrana dessa célula é diferente. O que acontece? Tem a malária, que é uma doença até que a gente tem no Brasil, ela foi trazida dessa região aqui desse mapa do Brasil, através dos escravos. E das viagens, né, da galera trazendo especiarias e tal e coisa. Se vocês observarem, o mapa da onde tem malária é muito parecido da onde tem anemia falciforme. A gente pega a doença malária, que é um protozoário passado por mosquito, e olha aqui a anemia falciforme, que é uma doença genética, é muito parecido esse mapa. Qual foi a explicação que deram? E até hoje é bem aceita, não conseguiram achar nenhuma teoria que explicasse melhor. Algumas pessoas têm na variabilidade natural anemia falciforme. Quando ela é homozigota dominante, lembra as duas letras maiúsculas lá do ano passado, Szão, Szão, a gente costuma usar para anemia falciforme. Ela morre, porque as células ficam em formato de foice, não é um formato bom, coagula, rompe veia, a pessoa morre. Quando a pessoa é heterozigota, Szão, Szinho, ela consegue viver ok. Ela só não pode fazer muito exercício físico e não pode escalar montanha. Mas se ela vive num lugar baixo e não é um atleta, tá ok. Não é um caçador, por exemplo, vamos pensar em Homem das Cavernas, né? Vive bem. De vez em quando, mas a membrana é diferente, a membrana ela é mais rígida. A malária é um protozoário que precisa entrar na célula do sangue. E ela não consegue entrar bem em pessoas heterozigotas, Szão, Szinho. Então, pessoas que são Szão, Szinho, heterozigota para anemia falciforme, elas não vão morrer de anemia falciforme, a não ser que seja atleta ou more em um lugar alto. Ela vai viver ok. E ela vai ter resistência à malária, porque o protozoário da malária não vai conseguir entrar nessa célula. Então ela vai ter um fator protetor para a malária. É uma coisa ruim? Não é legal ter anemia falciforme, mas protege para a malária. Em qualquer lugar do mundo, a anemia falciforme não é uma doença que se adapta bem ao ambiente, porque a pessoa tem anemia. Ela não vai conseguir ter vários filhos, ela não vai conseguir correr de predador, por exemplo. Mas, num lugar em que as pessoas morrem muito de malária, de repente, é uma coisa que protege da malária. Então, nesses lugares onde tem malária, a anemia falciforme ela foi selecionada a existir. Em lugares onde não tem malária, a anemia falciforme é uma desvantagem. Em lugares onde tem malária, a anemia falciforme é vantagem. Vocês conseguiram me entender? Sim, 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 sim. Então, assim, o que eu quis dizer com isso daqui? Que as características, né, as variáveis, a variabilidade do corpo, elas são dependentes do ambiente. O que adianta ter um organismo que é adaptado a frio e viver no Saara? Surgiu uma mutação num bicho do Saara, um lagarto do Saara, surgiu uma mutação em que ele é resistente ao frio. Vai servir para alguma coisa? Para porra nenhuma. O que um lagarto vai fazer com uma mutação resistente ao frio no meio do Saara? Aquilo ali naquele lugar não serve para nada. Porém, Mas à noite não fica frio? fica, mas eles fazem tocas, então eles já estão bem adaptados, sabe? Tipo, não vai fazer muita diferença. Ah, tem que ver. Eu dei um exemplo assim meio. É que nem você. Você tá certo, na verdade, no seu pensamento, porque pode existir momentos em que pode ser útil. Você tá certo. Eu deveria ter falado assim, um lugar em que não fica frio à noite. Vamos pensar assim, então, um pinguim que está no Polo Sul, que tem uma mutação para resistir ao calor. Vai ser ótimo para ele por causa da gente, né? Por causa das mudanças climáticas.
Então, num ambiente que não existisse humano, não ia fazer diferença, porque, teoricamente, não é para fazer calor na Antártida. Então, num mundo em que o humano não existe, mutação para resistir ao calor na Antártida não ia servir para nada, mas daí nós estamos fazendo as mudanças climáticas e essa mutação pode ser boa. Você está certo no seu pensamento. A gente sempre tem que pensar em todas as condições. Então, bom, é, por exemplo, um gene de resistência à AIDS existe. Só vai ser útil num mundo onde existe AIDS. Então, às vezes uma mutação é boa, mas ela não vai ser útil se naquele ambiente não tiver aquele estressor. Então, por exemplo, imagina no mundo em 1800. Em 1800 a gente não tinha AIDS. Se em 1800 surgir uma mutação para resistir à AIDS, ela não vai servir para nada, ela não vai ser selecionada, porque não existe AIDS. A partir da hora em que existe a AIDS, essa mutação é interessante. Entenderam? Então, a seleção natural está condicionada ao ambiente. O que é bom não é sempre bom. Então, aqui no caso da anemia falciforme, é péssimo ter anemia falciforme, a não ser que você viva num lugar com muita malária. Aí é interessante você ser heterozigoto para malária. Opa, desculpa, para anemia falciforme, que você vai ser resistente à malária. Ok aí? Até aí? Ok. Ok. Tem outras teorias, mas eu vou deixar para a semana que vem, que daí a gente vai falar mais do mundo moderno, a seleção natural. Até agora, tudo que eu falei foi coisas que foram descobertas em até 1850, a não ser aqui, né, que eu falei de mutação, recombinação, que são coisas mais atuais, só para a gente fechar a seleção natural. As outras teorias eu vou deixar para a próxima, tá? Vou marcar para a semana que vem. Beleza? Beleza. Ok, então eu vou parar de gravar.